Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado de hoje aqui no quadro Café com Política é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Cláudio Caramelo, do PRB. Bom dia, muito obrigada, vereador. Bom dia, agradeço. Bom dia, Fernando. Bom dia, Adel. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui num programa tão importante. A gente que agradece. Vereador, fim de ano chegando, né? As casas legislativas estão correndo contra o tempo aí para finalizar a pauta de votações. E eu pergunto, lá na Câmara Municipal de Sete Lagoas, o que é que tem movimentado a pauta da casa neste fim de ano? Hoje tem uma votação muito importante, né? Que é um projeto de resolução que extingue a verba indenizatória, né? É um projeto que a população clama há muito tempo, né? O país passando por um momento turbulento na política, né? Então a Câmara de Sete Lagoas, nesse momento, na minha opinião, nós estamos dando um exemplo para o Estado, e que sabe o país, de extinguir essa verba, né? A verba tinha 20 anos que ela existe, né? Ela era de 8.500. Logo quando a gente assumiu a presidência da Câmara, nossa mesa diretora, nós fizemos uma mudança na resolução e abaixamos de 8.500 para 2.500. E hoje, né, às 3 horas da tarde, tem uma reunião ordinária e está na pauta para a gente votar e extinguir essa verba. Vereador, qual que vai ser a economia da Câmara se essa verba de fato for extinta, né? Se o projeto for aprovado e essa verba for extinta? E por que isso, assim? Essa decisão para cortar a verba foi só por questão de crise mesmo, de economia, ou tem um outro motivo também? Não, eu acho que, na verdade, né, a Câmara, né, tem que ter uma estrutura para o vereador trabalhar. Então, por exemplo, quando nós abaixamos de 8.500, né, para 2.500, a Câmara, nós assumimos várias coisas que o vereador, nós fizemos licitações de carros, de combustível, de material de escritório, né? E com licitação você dá mais transparência, você consegue abaixar o preço, né? Que é o volume, você ganha no volume, né? Então já deu uma diminuída. E aí, o que ficou nessa 2.500 hoje, né? Verba de publicidade, verba para contratação de consultoria. E a gente achou que o momento que a Câmara pode assumir essas coisas quando precisar, né? Então, o projeto é da mesa diretora, mas todos os vereadores estão sensibilizados da importância de economia. Você está falando aí, por exemplo, a resolução anterior, né, que a gente baixou para 2.500, mês de agosto, setembro e outubro, né, nós medimos, né, nesses 3 meses foi quase 40 mil de economia, então foi 120 mil reais, né, só baixando para 2.500. Acabando com 2.500, né, a gente calcula, né, que a gente vai ter em média então de 500 mil reais de economia, né, por ano. Então, esse dinheiro normalmente vai ser devolvido para a prefeitura e que pode ser investido em saúde, em educação, né. Então, eu penso assim, o momento que a gente está passando na política, eu falo com os vereadores, a gente tem que parar de falar e tentar agir, mostrar com ações. Ações é que mostram que a gente quer o bem para a cidade, né. Então, eu estou muito feliz, né, de estar nesse momento como presidente da Câmara, né, de estar conduzindo esse projeto. Vereador, quando o senhor diz que os demais parlamentares estão simpáticos à medida que o senhor falou aí, o senhor se refere aos vereadores da mesa, já que é um projeto da mesa, ou de uma forma geral? Porque quando fala mexer em verba indenizatória, porque tem vereador, alguns até cortam os gastos, mas diz que acha viável, que ele tem que ter dinheiro para pagar o carro, já que ele está prestando um serviço para a população, então ele acha que é viável pelo menos ele ter aquela contribuição para o cargo. Então, os vereadores, de uma forma geral, eles estão aceitando isso bem? Na verdade, foi uma construção, né? Só para você ter ideia, no final de 2016, nós levantamos os gastos todos para o vereador, por exemplo, ó, a gente gastava em média R$3.000 com aluguel de carro, entendeu? 2.500 de gasolina. Então nós fizemos um levantamento do ano inteiro de 2016, né? Fizemos um levantamento de quanto gastava. E aí, essa questão da verba indenizatória é sempre questionada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela própria população. Então nós reunimos os vereadores, mostramos a importância, gente. A gente tem que mostrar com ação. Então nós tivemos em abril, né? Nós votamos essa mudança primeira baixando para 2.500, mostrando essa importância e da economia. E agora, quando ficou 2.500, aí a própria prestação de conta, o pessoal não está conseguindo nem gastar, tá, gente? Vamos aproveitar, vamos extinguir isso aí. Esse dinheiro a gente pode ser melhor aproveitado pela prefeitura, a gente devolve a prefeitura, pode ser investido na educação, na saúde, né? É claro que
principalmente aqueles mais antigos que estavam acostumados, né, com a linha antiga, né, ficaram meio resistentes, mas a gente foi fazendo um trabalho de convencimento, igual eu te falei, aproveitando o momento político do país, né, da própria pressão, e se Deus quiser, eu tenho certeza que hoje será aprovado. Como que está a sua relação, né, a relação do presidente da Câmara com o prefeito da cidade, né? O senhor está dizendo aí até que está pensando em devolver dinheiro, em ajudar a prefeitura nas contas públicas, que a gente sabe, né, que nesse tempo de crise está difícil para todo mundo, as prefeituras não têm recebido todo o repasse do Estado. Como é que está a sua relação com o prefeito? Vocês têm conversado de comum acordo, têm conseguido dialogar e pensar em projetos juntos? Muito, muito. O prefeito ele é de muito diálogo, né? Como quase todas as cidades, pegou uma cidade, né, numa situação muito difícil, inclusive economicamente, com muita dívida. Então a gente tem um diálogo muito próximo, né? A gente é uma relação de parceria, mas de independência, né? A gente mantém o legislativo faz o trabalho dele e o executivo faz o dele lá também. Então a relação é muito próxima, muito boa, e realmente assim, a estimativa, a gente está fechando os números lá, de devolver para a prefeitura em torno de R$1 milhão, entendeu? Que eu acho que pode ser aproveitado, por exemplo, tem dificuldade para pagar o 13º, para pagar o salário, essas coisas, pode ser utilizado para isso, né? Na verdade, quem vai decidir com que gastar esse dinheiro é ele, que a gente não tem essa força, né? A gente pode até indicar e conversar. É ele que vai comandar isso, mas com certeza vai ter devolução, sim. E porque, graças a Deus, a Câmara está bem gerida, o salário está tudo em dia, né? As coisas lá na Câmara estão correndo muito bem. Estamos construindo a sede própria da Câmara Municipal, se Deus quiser, em março estaremos inaugurando. Será mais economia, hoje a gente paga R$28 mil de aluguel do prédio, né? Então, assim, o que eu acho que política, sabe, a gente está na política, primeiro é o seguinte, a pessoa que está na política tem que ter consciência, que tem que entrar sabendo que o momento é muito ruim para os políticos, né? Não é à toa, né? Nós políticos colocando nessa situação. Então, mas trabalhando sério, com diálogo, dá para fazer um trabalho bom, sim. Quando o senhor fala da relação de independência em relação ao prefeito, o senhor se refere apenas à independência dos poderes, ou qual que é a posição do senhor hoje em relação à gestão municipal? Não, eu fui, né, da base que elegeu o prefeito, né? Então a gente está bem próximo, negócio, mas tipo assim, lá na condução da Câmara, na presidência, o projeto tá bom, mandou, passou para as comissões, está tudo ok dentro da legalidade, tal, vai para a pauta, não tem dificuldade, a gente faz a parceria. Mas mais do que isso, entendeu? A população exige da gente, né? A fiscalização, por exemplo, nós estamos passando um momento difícil, né? Muita chuva, muito buraco, muita reclamação. Então a gente, mesmo sendo presidente, vai lá e reclama também, né? Pede ajuda, solução para as coisas também. Vários municípios mineiros, com seus novos gestores, têm adotado as reformas administrativas. Sete Lagoas também está passando por isso? Ele fez em algumas áreas pontuais, mas na minha opinião, eu já disse para ele, eu acho que deveria fazer mais, sim, entendeu? Dar uma enxugada na máquina, né? Porque a gente sabe que a dificuldade de pagar, o orçamento está muito difícil, né? Então, na minha opinião, ele fez algumas coisas pontuais, mas na minha opinião cabe mais ainda, sabe? Principalmente em duas autarquias que nós temos lá, que é o SAI, né? Da água, né? E a Codesel, que é a empresa que é a prefeitura a majoritária e que faz também a parte de tamar buraco, essas coisas. O senhor comentou aí sobre a situação, né, dos políticos como um todo, uma situação ruim para os políticos, várias denúncias sendo reveladas, e o senhor propôs o fim do voto secreto na Câmara. Isso. Uma coisa que, para nós, enquanto eleitores e cidadãos, a gente já imagina que seria uma coisa meio óbvia, porque é direito do cidadão conhecer o que o representante dele está decidindo, o que está fazendo. Mas o senhor precisou propor este tipo de projeto lá na Câmara. Ou é muito importante realmente que isso vá para frente, o senhor defende essa bandeira, ou acredita que, de certa maneira, os parlamentares precisam de uma certa proteção para poder se posicionar? Não, na verdade, como você falou, né? Eu acho que o mínimo que o cidadão que vota, né, na pessoa quer saber como que a pessoa que ele votou está votando, está posicionando, né? Eu participei, né, no mandato passado e era voto secreto. Me incomodava muito, né, quando vinha com a caixinha, você colocava lá sim ou não, e acabava a votação, ficava olhando um para o outro, sem saber, né, e as pessoas acompanhando, e aí, como é que você foi? Foi sim ou não? Então me incomodava muito ver aquilo, sabe?
Eu fiz um movimento junto com o sindicato, Sindiúte e várias outras classes lá da cidade, para pegar, nós tentamos fazer o projeto de iniciativa popular, para ganhar mais força ainda, sabe? Saímos atrás das assinaturas, né? Só que chegou um determinado momento, nós conseguimos um número de assinatura, não chegou no final, não estava difícil. Aí eles retiraram a iniciativa popular, eu entrei com o projeto, né? Fomos em cada vereador conversar, então e conseguimos aprovar, né? É aquilo que eu falo, por exemplo, daqui uns dias vamos estar lá, a gente está na política de passagem, daqui a pouco vai estar outro, e a gente deixa esse legado. Eu acho que é uma coisa importante, uma coisa que você falou, muito simples, mas de grande importância, porque é o mínimo que o cidadão tem que saber como é que o vereador está votando, está posicionando, né? Graças a Deus lá na Câmara, hoje todas as votações são abertas. Todas as votações hoje são abertas lá na Câmara de Sete Lagoas. Graças a Deus. Isso há quanto tempo já, vereador? Eu propus isso no mandato passado, se eu não estou enganado, acho que foi em 2015. Acho que 2015. As demais casas poderiam seguir esse exemplo, né, vereador Cláudio? Mas, porque a gente fala, por exemplo, como a Fernanda disse, nesse período de muita corrupção, em que muitos parlamentares tentam colocar embaixo do pano, a gente não pode generalizar, por isso que eu estou dizendo, muitos tentam colocar debaixo do pano tudo que acontece aí nos bastidores. A gente tem um exemplo como esse na Câmara de Sete Lagoas, que tem um voto em aberto. E o que é que isso tem, por exemplo, proporcionado para casa em relação à população da cidade? É aquilo que eu falei, né? A população fica satisfeita ou insatisfeita com o voto do vereador que ela votou, porque a pessoa vota naquela expectativa, não, defende essa linha, não vai votar contra o servidor, né? Aquela coisa. Então, com a transparência, dá transparência. E essa crise que aconteceu no país aí, política, ela foi boa no sentido das pessoas estão participando mais, né? Estão acompanhando mais de perto, né? Então, isso ganha maior participação. Então, aquilo que as câmaras, né, votavam contra a qualidade, não tinha ninguém acompanhando e tal. Hoje não, né? Hoje tem um speaker que dá na Câmara, né? A população toda fica sabendo. Então, é muito importante isso, né? A gente agora nós estamos trabalhando na mesa diretora para mudar o regimento interno da Câmara, porque a nossa reunião é muito arcaica, né? O formato é muito antigo. Então a gente quer mudar a dinâmica da reunião, nós estamos trabalhando nisso para as pessoas poderem participar. Tem hora que até para o vereador ficar na reunião do início até o final, entendeu? Eu como presidente, por exemplo, não posso levantar, né? Tem coisa de reunião toda. Tem hora que incomoda, a reunião fica muito morosa. Você fica assim, não, eu estou aqui tanto tempo e o que nós estamos fazendo produtivo? Então nós estamos trabalhando nesse regimento interno, né? Para a gente mudar essa dinâmica da reunião para as pessoas poderem participar mais. Porque é igual o jogo de futebol, quando a casa está cheia, as pessoas estão participando, o ritmo da tramitação do projeto é de um jeito. Quando está vazio, que ninguém está participando, é diferente, entendeu? Vereador, agora sobre política partidária. Quais que são os planos do partido do senhor, né, do PRB, para as eleições do ano que vem aqui no Estado? A gente sabe da importância dos prefeitos, dos vereadores nesse momento, né, de campanha, e tem muitos partidos que já estão soltando os nomes dos candidatos ou definindo o apoio, né? Como é que está a situação do PRB? Como é que o PRB vai para o ano que vem? O PRB, nós temos uma reunião semana passada lá para eleger a nova diretoria, né, do PRB Sete Lagoas. Vai ter um agora no Estado, para a gente ver o alinhamento, né, de como é que nós vamos participar da eleição do ano que vem. Hoje a gente é da base, né, do governo do Estado, do governador Fernando Pimentel, e eu, assim, acredito que deveríamos continuar nessa base, né? Mas como é decisão partidária, né, tem um encontro do regional do partido, então quem sou eu para definir, é o colegiado que decide, né? Agora, vereador, falando aí dessa questão da crise, por exemplo, o senhor, enquanto presidente da Câmara, a Câmara tem feito um esforço para devolver, como o senhor disse, deve devolver R$1 milhão aí para a Prefeitura. Isso numa tentativa de ajudar a Prefeitura, que assim como outras no Estado, está passando por dificuldades. O senhor disse que é da base do governador Fernando Pimentel. E muitos prefeitos têm criticado a postura que hoje o governo do Estado tem tido com os municípios, inclusive por causa do repasse do ICMS. Então, eu gostaria realmente de uma opinião do senhor, uma opinião, de certa forma, se possível, isenta, vendo do ponto de vista realmente do que as prefeituras passam hoje. Como o senhor acha que o governo Pimentel poderia melhorar essa relação com os municípios, até para que isso não reflita numa tentativa de reeleição
em 2018. Na verdade, a gente, né, os municípios, o Pacto Federativo é importante que o dinheiro concentra muito no governo federal e no governo estadual, né? Então os municípios ficam com pilhas na mão, passando dificuldade. Lá em Sete Lagoas não é diferente, né? Eu estava conversando com o secretário de Fazenda ontem, ele estava aguardando cair no caixa da prefeitura lá, no repasse de IPVA, de algumas coisas, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a crise é no país inteiro, todos os estados, né? Não só o Fernando Pimentel, todo governador está passando dificuldade, mas é lamentável essa situação, muito difícil mesmo, porque os municípios já estão com a receita baixa, né? E você conta com aquilo, né? Eu acho que uma das vantagens que eu tenho de ser presidente da Câmara, né, a gente tem o do Odesto, que o município tem que repassar, então é um dinheiro carimbado. Então a gente fazendo um planejamento, eu posso, dia 15 eu vou pagar o 13º, então a gente pode fazer e contar certo com o dinheiro. Então, no caso, né, que está acontecendo no estado, aí as prefeituras estão contando com dinheiro, né, para pagar, fazer as coisas lá, e não está tendo dificuldade. É uma situação difícil, né, também, a gente sabe que está bastante em crise, mas eu espero, assim, que o mais rápido possível consiga resolver essa situação, né? Inclusive, eu acho que um negócio que tem que melhorar é a questão da informação, porque dificuldades, né, todos nós estamos passando no país, mas você contar com a coisa. Não vai cair dia 10, aí chega dia 10 não tá, é muito complicado isso, entendeu? Então, assim, apesar de ser da base, eu espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque os municípios já estão com dificuldade com esse dinheiro caindo certinho. Sem cair, então, aí realmente, por exemplo, tem prefeitura lá perto de Sete Lagoas que nunca tinha atrasado salário, esse mês atrasou por falta do repasse do Estado, entendeu? Vereador, e como é que está a situação, como é que está a relação, da Câmara em Sete Lagoas com os deputados, tanto estaduais quanto federais? A gente recebe muitas pessoas aqui no Café com Política e muitos reclamaram, né, dessas relações, principalmente cobrando mais atuação dos mineiros na Câmara dos Deputados e no Senado, né, para contribuir com a nossa situação, porque realmente o Estado é um Estado muito grande e passa por uma situação de calamidade gritante. Então eles cobraram muito disso. Assim, como é que o senhor vê essas relações? Na Sete Lagoas, na verdade, nós temos um deputado que é de Sete Lagoas, um deputado estadual, né, que é o deputado Douglas Mello, que tem uma relação muito próxima com Sete Lagoas e região, está sempre presente. Mas mesmo assim, tem alguns, né, como todo lugar, tem as pessoas que criticam, que fazem avaliação. E deputado federal de Sete Lagoas de região, com a saída do ex-prefeito Márcio Reinaldo de deputado federal, Sete Lagoas ficou com a lacuna. Então, cada parlamentar, cada vereador é ligado a um deputado federal. Mas o que eu te falei da crise política, né, com relação aos deputados federais e senadores, aumentou isso aí. Antigamente eles ficavam meio blindados, né, dessas críticas, estavam meio afastados, estavam em Brasília. Hoje não, repara para você ver que as pessoas vêm aqui, está todo mundo muito próximo, cobrando posicionamento, né? Principalmente o caso do estado igual Minas, que sempre teve importância no cenário nacional. Então, eles estão passando aperto. Inclusive, eu acho que isso vai refletir muito nas eleições do ano que vem, sabe? As pessoas... quem teve um desempenho bacana, né, em Brasília, né, terá muitas chances de ser reeleito. Quem não fez um trabalho bacana vai ter dificuldade, sim, porque as pessoas estão acompanhando voto, posicionamento, mudança de postura, um dia é A, outro dia é B, sem justificativa nenhuma, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a crise, né, essa crise política que está acontecendo no país, trouxe benefício para a gente. Ok, conversamos aqui com o vereador Cláudio Caramelo, do PRB, ele que é presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, nosso convidado hoje no Café com Política. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, quero parabenizar vocês pelo programa, um programa muito importante, né, para a gente que está na política, dá a condição da gente mostrar o trabalho que está sendo feito, aqui aparecem as coisas boas e as coisas ruins, e é isso que a informação é importante. Muito obrigado.